Bora lá. Gente, tema muito bom, gente. Os efeitos dos desastres ambientais. Os efeitos dos desastres ambientais. Tranquilo? Vamos lá para uma organização do que cabe num texto como esse, introdução, D1, D2, PI, conclusão, tá? Gente, introdução, como que a gente poderia começar um texto falando de efeitos dos desastres ambientais? Possibilidade 1, a gente já poderia, fazendo como repertório, gente, citar Mariana, aquele desastre ambiental ocorrido em 2015, né? E de como isso impactou de maneira avassaladora aquele espaço ou representou o maior desastre ecológico da nossa história. Boa. Segunda opção, Sandro, quero partir desde a Revolução Industrial para cá, mostrando como esse desenvolvimento progressivo, objetivando produção em massa, consumo, né? De como esse estilo de vida e esses meios de produção, eles foram no sentido e propiciaram alterações do meio ambiente, desastres ambientais e como isso tudo impactou o meio. Ok, então duas possibilidades para a gente fazer, ok? Tá, que tese eu poderia colocar num texto como esse? Opção 1, a gente poderia trabalhar como, de que maneira essa negligência governamental, ou essa inação governamental, ela contribui para a ocorrência desses desastres. Uma opção de tese. Segunda opção, a gente poderia colocar também como há uma dificuldade muito grande de se conciliar esse desenvolvimento, né, e de como o governo falha na tentativa de fazer com que ocorra o desenvolvimento, porém, desde que ele seja sustentável, para que esses desastres não ocorram. Uma tese, segunda opção. Tá, e aí a gente vai para onde? Vamos para o D1. Num primeiro momento, ou em primeira análise, para a gente puxar, nós vamos mostrar o quê? Que esse sistema que nós vivemos, o sistema capitalista, ele objetiva lucro. Porém, esse lucro, gente, ele é a partir, ele é gerado a partir da exploração e extração de recursos naturais. Opa, estamos entrando no tema aí, tá? Então, aí você fala, puxa, mas e daí? O sistema objetiva lucro, objetiva só que explora os recursos naturais, e aí você nota uma falta de uma política ou a ineficácia de uma política governamental no sentido de reparar danos ao meio ou antever esses danos, ou seja, a exploração sem que haja esses desastres ambientais, ou seja, o governo falha nesse aspecto. Falta uma inteligência aí para que essa questão seja levada de uma maneira correta, coerente. Aí você fala, puxa, puxando a questão da inteligência, vem o Paul Watson com a frase que diz o seguinte, que a inteligência é a habilidade que as espécies têm para viver em harmonia com o meio ambiente. Nossa, tudo a ver com esse raciocínio até esse momento. E essa habilidade é tão falha que a gente nota num filme, como num documentário como Oceano de Plástico, 2016, como aquela ideia de que em 2050 nós teremos no oceano mais plástico do que peixe. Ou seja, falta essa nossa habilidade de conviver, de gerar esse consumo, gerar lucro, porém sem destruir o meio em que nós vivemos. Estamos fechando aí o nosso D1 e provando que sim, a maneira como nós lidamos com o meio ambiente é uma extração descontrolada e sem habilidade para que a gente possa antever os danos, né? Se precaver em relação a isso. Tá, fechamos o D1. Tá, vamos para D2. O que isso gera num segundo momento, em segunda análise, né? Uma segunda análise a gente nota, gente, que a destruição do ecossistema, ela é colossal, gente, ela é gigantesca, né? Aí você fala assim, poxa, é flora, é flora, é fauna, mas as pessoas que também, por exemplo, no caso Mariana, né, no desastre lá da Samarco, as pessoas, aquelas comunidades que viviam, o impacto nas comunidades foi muito forte. Então não é apenas fauna, é flora, sim, mas também o impacto nas pessoas que viviam naquele espaço, tá? Então a gente pode citar isso. Poxa, mas também eu vou encaixar nesse meu parágrafo aí a questão do Pantanal. Vou encaixar e mostrar aí como essas queimadas, esse desastre ambiental, os efeitos desses desastres aqui no nosso, no Brasil, né? E como isso foi mundialmente chocante em relação a como o Pantanal pegou fogo por semanas, né? Então, nossa, eu vou citar isso e mostrar um desastre ambiental muito impactante.
E aí, gente, vem uma frase que é extremamente interessante para a gente colocar nesse nosso D2. Sêneca diz que para a ganância, toda a natureza é insuficiente. Olha essa frase, para a ganância, toda a natureza é insuficiente. Fecha o seu D2, pelo amor de Deus, não esquece de fechar o D2, ou seja, você tem uma série de, portanto, né, a gente tem uma série de consequências danosas ao meio ambiente extrema e que precisam ser reparadas e que isso precisa ser repensado. Poxa, repensado onde? Cai lá no último parágrafo. E a gente toca em quem? Vamos lá especificamente. Nós vamos trabalhar com o governo, um agente, né? Ou é via quem, Sandro? Ministério do Meio Ambiente, óbvio, num texto se tratando de efeitos de desastres ambientais, governo, meio ambiente. Puxa, mas o que? As políticas públicas, gente. Do que? Política pública para quê? Aquelas relacionadas, gente, principalmente à fiscalização em relação à maneira como a extração desses recursos naturais, ou atividades extrativistas, ou o cuidado com a expansão do agronegócio ou da pecuária, enfim. Governo, Ministério do Meio Ambiente, os órgãos fiscalizadores. Puxa, eu encaixei um IBAMA ali também para especificar mais. Sim, e com esse é preciso que haja todo esse cuidado com esse agente para que realmente ocorra o desenvolvimento sustentável sem os desastres ambientais. Tranquilo? Gente, fechamos mais um tema extremamente interessante. Bora trabalhar.